Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nem isso. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Vamos comer e regozijar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora, vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar o novilho cevado para ele? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Amém. Quer estar sentado, irmãos? Nós vamos meditar nesta manhã uma coisa bastante importante que esse texto nos revela: a questão das nossas ambições. Esse texto ele, pode ser interpretado de várias maneiras, e várias mensagens podem ser pregadas através dessa parábola fantástica. E aqui nós conseguimos ver alguma coisa importante para nós olharmos para a nossa vida e ver qual tem sido as nossas ambições, quais têm sido os desejos da nossa vida. Eu não tinha combinado nada com o Luciano, ele escolheu as músicas, mas as músicas já fizeram uma preliminar do que a nossa vida precisa ser, de como nós precisamos focalizar e quais devem ser as nossas ambições maiores. Esse texto revela isso, e é algo muito relevante para as nossas vidas, porque se você olhar na prática a vida das pessoas que nos cercam, você vai ver, todos ambicionam coisas boas. Todos ambicionam coisas boas. Eu me lembro foi ano passado, se não estou enganado, morreu o Michael Jackson, cantor pop muito conhecido, todos que conhecem. E uma entrevista me chamou a atenção, que era o relacionamento dele com o pai. O pai, desde pequenininho, tinha uma ambição. O pai do Michael Jackson tinha a ambição de fazer os seus filhos famosos, o quinteto lá que eles tinham, e o sonho, a ambição daquele pai era o melhor para os seus filhos, fazer os filhos populares, conhecidos, com fama. Só que os caminhos que as ambições dele veio percorrendo, chegou lá na frente, os filhos eram famosos, principalmente o Michael Jackson, a irmã dele, só que o relacionamento dele destruído.
Um pai que, para fazer os seus filhos famosos, cantarem bem, usava métodos muito rigorosos de agressão e assim por diante. Enfim, a ambição dele atingiu entre aspas. Porque lá na frente, Michael Jackson morre tendo uma inimizade de anos com o pai. Uma grande amargura. E você pode olhar para o lado, quantas pessoas ambicionam tantas coisas na vida e se frustram. Eu não conheço até hoje, dos casamentos que vi e presenciei, uma pessoa que ambicionava ter um casamento infeliz. Uma pessoa que casou para ver o casamento destruído e ser mais um número no índice de divórcio. Não existe, todos casam para ser felizes, todos ambicionam aquilo. E quantos casamentos aí estão sendo destruídos? Todo dia milhares de casamentos destruídos. Por quê? Tem alguma coisa errada entre a ambição e você alcançar esse objetivo. Todos nós precisamos ter ambições, mas existe algo que nós precisamos priorizar. E essa parábola que nos ensina, e ela nos dá 3 modelos de ambições. Primeira, nós vimos ali o filho mais moço. A parábola conta que tinha um pai com 2 filhos, não fala se tinha uma esposa, não fala onde viviam, como viviam, não fala nada. Diz o seguinte: certo dia o filho mais moço chega para o pai e diz: olha pai, é o seguinte, eu quero que você me dê aí a minha parte da herança. Fazer isso na época era você estar virando as costas para o pai, desejando a morte para aquele pai. Numa cultura oriental, os filhos cuidavam dos pais e usavam os recursos que o pai deixou para cuidarem do pai. E se fosse alguém que tivesse talvez assim, que fosse menos gritante, menos assustador, seria se o filho mais velho fizesse isso, porque ele estava na vez. Mas vai lá o filho mais moço e pede a herança para o pai. Aquele filho estava dizendo: pai, eu quero que você morra, não vou ficar cuidando de ti, eu quero outras coisas. E nós vemos a ambição desse filho, uma ambição de independência. Ele vira as costas para o pai, pede sua herança, e a Bíblia diz: depois de uns dias ele sai, vai para outro país, outra região, outro lugar, e começa a gastar tudo aquilo que ele ganhou do pai. A ambição dele, a gente pode aqui colocar talvez 2 coisas. Uma delas, eu vejo como a ambição de se tornar independente. Não querer mais estar sob a tutela do pai, sob o cuidado do pai. Não, eu quero curtir a vida, eu quero a minha independência, eu quero mandar no meu nariz. E a gente conhece a história desse filho. Lemos ali aonde a ambição dele o levou. As nossas vidas não são muito diferentes disso. Quantas vezes queremos ser independentes do nosso Pai Celestial? Quantas vezes olhamos para Deus e não vemos Ele como aquele que tem todas as coisas na sua mão, no seu controle? Não, mas Deus, sai um pouquinho, deixa que eu agora vou conduzir aqui a minha vida. Deus, eu quero um pouco de dependência. Deus, eu não quero mais estar aí debaixo da sua tutela, da tua orientação, dos teus cuidados, eu quero agora mandar no meu nariz. E quando nós fazemos isso, o nosso fim é semelhante a daquele jovem que ambicionava uma independência e acabou mal. E nós vemos também bem claro com isso a questão das paixões do mundo, a questão do próprio pecado. Aquele jovem queria os prazeres do mundo, os prazeres da vida. E depois o irmão dele chega à conclusão: com certeza gastou todo o dinheiro com meretrizes. Saiu lá com muito dinheiro, chegou lá no bar, pagou uma rodada para todo mundo, logo fez muitos amigos. As mulheres viu que tinha dinheiro, conseguiu muitas mulheres, mas o dinheiro acabou, veio uma crise no país, e ele se viu apertado. Agora, no seu coração estava curtir a vida, os prazeres do mundo. E isso está muito relacionado à independência de Deus. Irmão, você pode ter certeza, pessoas que viram as costas para Deus, as pessoas que dizem com
a boca cheia, que são ateus, sempre estão relacionados ao desejo, ao pecado, ao amor aos prazeres da vida, amor ao pecado. Porque se não existe um Deus, não existe algo certo. Se não existe um Deus, não existe pecado. Se não existe Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Essa ambição desse jovem levou ele para o fim do poço. O fundo do poço, uma parábola contada para judeus, falar que o fundo do poço era estar lá alimentando porcos. E nem podia sequer comer o que os porcos comiam, de tão triste que foi o fim daquele jovem. Tinha uma ambição. Tinha a ambição de se tornar independente, de tornar poderoso, mandar no seu próprio nariz e curtir a vida. Essa é uma realidade que nós precisamos trazer para 2011. E estamos entrando no novo ano, 2012. Não fomos criados para ser independentes de Deus. Não estou falando aqui de você buscar sua independência financeira e outras coisas. E mesmo isso, quando você consegue o seu trabalho, sair de casa, viver por si só, nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. O tempo todo. O dia que Deus tirar a mão de cima de você, você você cai, você estará no fundo do poço. Precisamos entender isso a cada dia, porque quando entendemos isso, a nossa forma de vida, a nossa forma de adoração, a nossa forma de buscar a Deus é diferente. Nós nos colocamos no que Jesus diz, servos. E nós começamos a entender a ligação de todos os ensinamentos da Bíblia. Quando Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho. Todas essas coisas têm lógica. Quando nós nos enxergamos nessa posição, somos dependentes de Deus. O grande teólogo da Idade Média, Agostinho, falou algumas coisas que não podemos concordar, mas uma das coisas muito interessantes que ele falou, ele diz: o ser humano, ele foi criado para Deus, e ele não vai encontrar paz no coração enquanto não estiver em Deus. Irmãos, quantas pessoas têm ambicionado muitas e muitas e muitas coisas acima de Deus, e é o resultado da nossa sociedade. Uma sociedade cada vez mais podre, uma sociedade cada vez mais triste, mais imunda, pensando que é feliz, mas depende de muitos e muitos remédios para conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E se não for a questão química ajudando, essas pessoas tiram a sua vida e a coisa cada vez piora. Por quê? Não entendeu que somos dependentes de Deus. Tá, mas e aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus, aquelas pessoas que estão longe de Deus, mas parecem tão felizes? Vai viver com elas. Vai viver com elas. Você liga a televisão, tantas pessoas cheias do dinheiro, pessoas famosas, pessoas poderosas. Agora, vai conviver com essas pessoas, talvez são as pessoas mais infelizes do mundo. E a cada dia nós temos visto isso, os resultados disso. Pega os artistas mais famosos de Hollywood. Quantos deles têm um casamento sólido, uma família abençoada e não depende dos vícios? Olha, é 1 em 1000 que não se envolveu em drogas, 1 em 1000 que tem uma família abençoada. Por quê? As ambições estão totalmente diferentes do que o Senhor nos ensina. Aquele filho pródigo, ele é um exemplo para nós de ambições erradas. Aquele filho mais novo que saiu de casa, fez ambições erradas, teve ambições erradas. Nós temos um outro exemplo de ambição. Vimos o filho mais novo, nós temos também a ambição do filho mais velho. E por isso que eu falei no começo, os 2 filhos deviam ser chamados de pródigo. Essa devia ser a parábola dos filhos pródigos. Pródigo quer dizer
esbanjador. O filho pródigo mais novo, ele saiu e esbanjou as riquezas do seu pai. Mas o filho mais velho, que ficou em casa, ele estava esbanjando o amor do pai, o relacionamento do pai. Também estava esbanjando, né? Estava desperdiçando. Olha só, ambições do filho mais velho. Primeira coisa que nós vemos é que o filho mais velho, ele queria mostrar, e a ambição dele era essa, mostrar que ele era muito melhor do que o seu irmão, muito melhor do que o seu próximo. Ele diz: esse teu filho aí, vem lá de fora, depois de gastar todo o dinheiro com as meretrizes, agora chega aqui, enquanto eu fiquei aqui, eu sou bom, eu sou o filho que estou aqui cuidando da fazenda, eu sou o filho que estou aqui trabalhando. E ele começa então a fazer essa comparação para mostrar que ele é melhor. Mais uma ambição errada. Ambição errada é quando nós nos achamos melhor do que os outros. Quando nós estamos sempre apontando o dedo para o outro. Aquele está errado, aquele também. Eu não, eu estou certo. A tua ambição não deve ser uma ambição de competição. Isso nós vemos até dentro das nossas igrejas. A nossa ambição não deve jamais ser uma ambição de comparação para nos mostrarmos superior. Pelo contrário, nós temos o exemplo de Jesus mostrando servo. A intenção dele era também ver o mal do irmão, porque ele não estava feliz que o irmão voltou e agora estava sendo bem tratado. Para ele, o bom era que o irmão continuasse lá, longe, perdido, não sabia se estava vivo ou morto, estava lá na pior alimentando os porcos para ele. Tanto faz, o que importa é que ele estava bem. A ambição do egoísmo. Tudo isso é podridão para a alma. Nós vemos também ele ambicionando um reconhecimento do pai. O que ele queria era mostrar que ele estava fazendo sempre o certo. Pai, olha, eu estou aqui todo dia ralando, eu estou todo dia aqui trabalhando para ti, eu estou todo dia aqui fazendo o que é certo. Mas nós vemos que no coração dele, não estava fazendo nada por amor ao pai. Tudo que ele fazia não era por amor ao pai. O que o filho mais velho fazia, a ambição do filho mais velho, era totalmente egoísta, era para ele. O foco dele estava onde? No resto da herança do pai. Ele já tinha recebido a sua parte, mas ele queria tudo agora. Ou seja, o velhão aí vai passar, depois tudo vai ficar para mim. Só que o irmão mais novo voltando, agora será que tinha que dividir de novo essa herança? Complicou para aquele filho mais velho, porque a ambição não estava em amar o pai e ser um bom filho, estava no dinheiro. Tanto que ele foca, olha, esse teu filho aí, ele desperdiçou tudo que tinha, e agora ele voltou, vai querer desperdiçar o quê? O que é meu? E para ele, então, o melhor era que aquele irmão mais novo tivesse se perdido, tivesse morrido. Essa é a ambição do filho mais velho. Nós vemos aqui também esse filho mais velho buscando a glória para si. O filho mais novo, ambições erradas. O filho mais velho, ambições erradas. E todas as ambições desses filhos nós conseguimos ver muito forte na sociedade de hoje. O filho mais velho, o filho mais novo, tem um menos pior? Olha, o filho mais novo, ele saiu, ele ambicionou os prazeres do mundo, ele ambicionou o pecado, ambicionou a independência. Bateu com a cara no muro, foi para o fundo do poço, mas lá ele conseguiu ver que ele estava errado. Ele conseguiu ver que em casa, tudo que ele precisava, tudo que deveria ser a sua ambição, ele tinha. Ele tinha o amor do pai, ele tinha as regalias de filho, ele tinha o conforto de uma casa, ele tinha tudo o que era o necessário para ele viver. E daí ele faz a coisa certa, se arrepende e volta para o pai. Nós vemos o filho mais velho não indo para o mundo, não
se envolvendo nos pecados, não esbanjando o seu dinheiro, o dinheiro do pai, nas coisas que ele queria, mas nós vemos um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração desprezando o amor do pai e também focando apenas o lado material. E esse filho mais velho, nós não temos clara a continuação da parábola para saber qual foi o fim. Qual foi o fim daquilo? Mas agora, no fim da parábola, nós temos um filho que se arrependeu e voltou para os braços do pai. Nós temos um ainda amargurado. Mas, entre tudo isso, nós temos o terceiro exemplo de ambição, que é a ambição do pai. A ambição do pai. O pai, ele representa muito bem a proposta que Jesus queria nos mostrar através desse ensinamento. Como Deus trata os seus filhos, como Deus trata os pecadores. E a ambição do pai, acima de tudo, era restaurar o seu filho. Aquele filho que tinha ido para longe, aquele filho que tinha desperdiçado tudo o que era do pai. Quem que estava errado? Era o filho. O filho estava totalmente errado. Mas a Bíblia nos diz que aquele pai, ele estava esperando, sempre aguardando a volta de um filho. Aquele pai que, mesmo filho lá no mundo, aquele pai sabia, puxa, o meu filho, ele um dia vai voltar para casa. Ele tinha aquela esperança de poder um dia ver o filho e aquele dia acontece. E o filho estando errado, o pai sai, faz algo totalmente desrespeitoso para o idoso fazer naquela época, que é correr, mas a Bíblia diz que ele vai correndo em direção ao filho, ele beija, ele abraça aquele filho, e o filho sabia que não era digno daquilo, se coloca numa posição de querer ser servo. Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas por favor, se tiver um ladinho lá para mim trabalhar, eu quero. Mas aquele pai sabia que ele não era um empregado. Aquele pai sabia que ele era filho. E trata ele como um filho. E nós vemos esse pai muito, muito, muito bem representado pelo que Deus sente a respeito de cada um de nós. Um pai que está disposto a nos abraçar, um pai que está disposto a nos beijar, um pai que está disposto a restaurar a nossa posição de filho. Um pai que não chega perguntando, e aí filho, o que você fez com aquele todo o dinheiro que eu te dei? Aonde que está a grana? Aonde que está a herança que eu te dei? Não, aquele pai esqueceu o passado, esqueceu os erros do filho, esqueceu os pecados do filho, abre os braços, abraça, beija, e daí começa o processo de restauração. Chama os empregados, traga para ele aqui o anel de filho, traga uma veste de filho, traga uma sandália, e nós vamos comemorar, nós vamos fazer uma festa, nós vamos matar o bezerro cevado, aquele bezerro que está engordando para um momento especial, porque esse filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Os filhos, coitados, os dois, muito envolvidos com as coisas do mundo, tinham ambições totalmente erradas. Eles queriam dinheiro, eles queriam prazeres, entre aspas, eles queriam diversão. O pai tinha a ambição certa, relacionamento. O pai tinha a ambição certa, estar junto, estar perto, cuidar, amar e mostrar que esse é o sentido. O que nós precisamos aprender e entender com essa parábola do filho pródigo? Nós precisamos entender que, acima de todas as outras ambições da nossa vida, existe uma ambição que vai te trazer paz, que vai te trazer uma alegria verdadeira. Ambição de estar no colo do Pai.
A ambição de estar na casa do Pai. A ambição de ter um relacionamento saudável com Deus. Essa precisa ser a nossa ambição cada dia. E nós vemos quando perguntam para Jesus quais são os mais importantes mandamentos. O Antigo Testamento todo tinha centenas de mandamentos. E Jesus diz: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo nisso. O tempo tem passado, o cristianismo tem sido difundido, e nós mesmo assim ainda encontramos muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos nos esquecemos disso. Colocamos tantas ambições na frente da ambição de buscar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Aqueles filhos precisavam entender isso, que o Pai é um Pai amoroso, que dá tudo o que você precisa, e que é isso que nós devemos buscar acima de todas as coisas. Vamos colocar em pé nesse momento, e nós vamos fazer uma oração. Eu não sei sobre as tuas ambições, e você deve ter muitas, e você pode ter muitas. Você pode ter a ambição de crescer na tua empresa, você pode ter a ambição de ver você, teus filhos, teus familiares bem-sucedidos. Você pode ter a ambição de se formar, ter uma boa faculdade, ter um bom emprego. Você pode ter a ambição de ter um carro novo. Você pode ter muitas ambições. Agora, se a tua ambição principal, se aquilo que motiva teus pensamentos, a tua vida, o teu agir todos os dias, não for a ambição de, acima de tudo, se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, você pode ter certeza, do teu desejo até o cumprimento dessas ambições, você irá sofrer muito. E provavelmente, quando chegar lá na frente, não vai ser do jeito que você queria. Semana retrasada, eu liguei a televisão, estava passando uma reportagem, eu esqueci até agora o nome da cantora, uma cantora muito famosa há 30 anos atrás, e ela falando das ilusões da vida. Pensou que o dinheiro traria um sentido para a vida, e quando ela conseguiu muito dinheiro, ela falou: tá, mas é só isso? Eu continuo com vazio no meu coração? E mergulhou em remédios, mergulhou em ajuda, mas colocou uma outra ambição: eu preciso ter um casamento bom. Já tinha muito dinheiro, já era famosa, buscou um casamento muito bom, muito saudável, buscou ser feliz no casamento, se frustrou também. Buscou muitas outras coisas na vida, fazer viagens, conhecer o mundo, tal. E ela falando que ainda estava nessa procura, ela falando que ainda era uma mulher muito infeliz. Eu olhando para ela ali, fiquei com pena, porque o evangelho está o tempo todo batendo na porta, e ela não conseguiu ver que ela não vai ser feliz, que ela não vai ter uma paz verdadeira enquanto não estiver em Cristo, enquanto não estiver nos braços de Deus. Vocês entenderam a mensagem? Agora, o que nós precisamos fazer, irmãos, é cada dia buscar a ajuda do Espírito Santo para nós colocarmos essa busca na prática. Isso é o mais difícil de tudo, porque todos os dias o diabo, o inimigo e as coisas da vida, o mundo que jaz o maligno, vai estar nos puxando para nós valorizarmos muitas outras coisas acima de Deus, para nós buscarmos muitas outras coisas acima de Deus. Nós temos visto isso na prática. Dentro das nossas igrejas, nós temos visto as pessoas não terem mais momento com Deus, não terem mais no seu dia a dia leitura bíblica, orar apenas antes de se alimentar. E tudo isso precisa mudar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar, porque o que importa no final é o nosso relacionamento com Deus e o quanto eu estou amando os meus irmãos. Não esqueça disso. O amor a Deus e o amor ao próximo, no final de tudo, é isso que vai valer. Amém? Dê a mão para quem está ao seu lado e vamos orar.
Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que não passa, ela é atual a cada dia, nos ensina a cada momento. E mais uma vez aqui, Senhor, nós queremos recapitular, rever as nossas ambições e entender, Senhor, que muitas vezes temos buscado tantas coisas antes do teu reino, temos ambicionado e gastado nossas energias para tantas outras coisas, Senhor, antes de nos relacionarmos contigo, Pai. Nós fazemos uso agora, Senhor, da tua infinita misericórdia, pedimos perdão, assim como aquele filho que teve que bater com a cara no muro, mas voltou, se arrependeu, entendeu que o lugar certo era com o Pai. Era ali que ele era pleno, ali ele era valorizado, amado, aceitado. Senhor, nós, mais uma vez, Senhor, voltamos a Ti, queremos estar nos Teus braços, queremos estar contigo, queremos, Senhor, melhorar o nosso relacionamento contigo, melhorar, Senhor, a nossa intimidade contigo, Senhor. Fala conosco, trabalha em nossas vidas, trabalha em nossos corações e, acima de tudo, Senhor, nos dê força para não entrarmos na forma do mundo. Nos dê força para continuarmos com os olhos fitos em Ti, com os olhos ligados a Ti, Senhor. Nos dê força, Senhor, para renunciar às propostas do mundo, de independência de Ti, de busca, Senhor, de prazeres pecaminosos, de tudo aquilo, Senhor, que possa nos afastar de Ti. Nós estamos, Senhor, renunciando, nós estamos virando as costas para isso, porque entendemos, Senhor, que seremos plenamente amados, aceitados, com uma paz real e pura, verdadeira, somente em Ti. Estamos, Senhor, nas Tuas mãos e queremos sempre tê-lo e viver, Senhor, como nosso Pai, em Teus braços. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.